Bom, pessoal, vamos fazer mais um exemplo aqui de aplicação da função horária do movimento uniforme. Pessoal, esse exemplo ele é bem importante porque ele trata de exercícios que envolvem encontro de móveis. Então, no exemplo anterior, a gente trabalhou com um corpo só e conseguiu construir a função horária dele, né? Só que agora a gente vai pensar em dois objetos, em dois corpos. E a gente vai pensar na situação em que eles vão se encontrar. Então, exemplo número 3 diz o seguinte: dois automóveis A e B realizam movimentos uniformes no mesmo sentido. No instante inicial, os automóveis encontram-se nas posições indicadas na figura. Está aqui a figura, pessoal. Então, determine na letra A o instante em que o carro A encontra o carro B. Pessoal, primeiro vamos ver se faz sentido, né? O carro A está aqui atrás, se movendo com a velocidade de 60 km por hora. O carro B ele está se movendo com a velocidade de 40 km por hora. Como o carro A está mais rápido que o B, faz sentido pensar que em algum momento o carro A vai alcançar o carro B. Então, pessoal, para a gente conseguir descobrir quando eles se encontram, a gente precisa necessariamente das funções horárias desses dois carros. Então, o que a gente fez no exemplo anterior de montar a função horária, agora a gente vai ter que fazer duas vezes. Função horária do carro A e função horária do carro B. Então, pessoal, vamos lembrar do seguinte: eu vou colocar aqui uma trajetória, porque eu preciso de um referencial a partir do qual eu vou marcar os espaços. Esse meu referencial eu vou colocar os espaços medidos em quilômetros, porque as velocidades estão em quilômetros por hora, beleza? E eu vou dizer que o carro A, eu comecei a analisar o movimento dele aqui quando ele estava na origem dos espaços, ou seja, o espaço inicial do A eu estou dizendo que é 0, eu estou escolhendo assim, vai ser o meu referencial. E eu vou dizer que o carro B, claro, está 30 km na frente, então ele começa o movimento ocupando o espaço 30, ocupando o espaço 30 km. Tudo bem? Então, espaço inicial do A é 0, espaço inicial do B é 30. Carro A tem uma velocidade de 60 km por hora, carro B tem uma velocidade de 40 km por hora. Com essas duas informações, a gente consegue construir a função horária de cada um deles. Vamos lembrar, pessoal? Como é que a gente constrói função horária? Bom, a gente constrói a função horária assim, ó. O espaço final, coloquei o subíndice Azinho aqui para dizer que eu estou tratando do carro A. O espaço final é igual ao espaço inicial. Para o carro A, o espaço inicial vale 0, mais a velocidade vezes o tempo. Pessoal, os carros, os dois, eles estão se movendo a favor da trajetória, né? Então, as nossas velocidades aqui vão ficar positivas. Velocidade do carro A é 60, então velocidade vezes tempo. Espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo para o carro A. Beleza? Fazer a mesma coisa para o carro B. Ó. O espaço ocupado pelo carro B é igual ao espaço inicial dele, que é 30, mais a velocidade dele, que é 40, vezes o tempo t. Pessoal, de novo, são funções, então são os espaços dependendo do tempo, beleza? Então, função horária do A, função horária do B. Agora que eu tenho as funções horárias que descrevem os movimentos tanto do A quanto do B, a gente consegue pensar quando que eles vão se encontrar. E aí, pessoal, é só você pensar o seguinte: dois corpos eles se encontram quando eles ocupam o mesmo espaço. Então, o encontro ocorre quando os dois carros ocupam o mesmo espaço. O que significa ocupar o mesmo espaço? Significa que em algum momento o espaço do A vai ser igual ao espaço do B. Então, tudo que a gente tem que fazer é usar essa ideia de que o encontro ocorre quando os espaços são iguais. E agora, a gente pode pegar a função horária de cada um e substituir nessa igualdade. Veja bem, no lugar do espaço do A, eu coloco a função horária do espaço do A, e no lugar do espaço do B, eu coloco a função horária do espaço do B. E aí vai ficar assim, pessoal. Função horária do espaço para o carro A é 60 vezes t. Galera, não precisa colocar o 0, né? 0 mais qualquer coisa é a mesma coisa, tá bom? Então, espaço do A, 60 vezes t, coloquei aqui.
igual ao espaço do B, que é 30 mais 40 vezes t. Coloquei aqui. Então, no lugar do espaço do A, está aqui. No lugar do espaço do B, está aqui. E aí, pessoal, agora a gente consegue encontrar o tempo. Ó. Ele é a única incógnita da nossa expressão. Então, agora a gente vai encontrar esse tempo aqui. Ó. Quero isolar o tempo agora. Então, eu vou pegar esse 40t aqui, que está positivo, e vou passar ele para o outro lado, e ele vai negativo, não é isso? Então, vai ficar 60t menos 40t. Pessoal, 60 menos 40 dá 20t, né? Igual ao que sobrou do outro lado, que é o 30. Então, 20t igual a 30. Peguei o 40t, passei para o outro lado negativo. 60 menos 40 dá 20 vezes t, e o 30 eu repeti. Tranquilo? Agora, pessoal, o 20 está multiplicando o tempo, e eu quero isolar esse tempo. Então, eu vou pegar esse 20 que está multiplicando e vou passar ele para o outro lado, dividindo, não é isso, galera? Então, eu vou ter que nosso tempo vai ser igual a 30 dividido por 20. Galera, o 20, como passa dividindo, ele vai para baixo, vai para o denominador, tá bom? E 30 dividido por 20, a gente sabe que dá 1,5. Pessoal, aqui tem que tomar cuidado, hein? Não estamos usando o sistema internacional. Nessa questão, o espaço está sendo medido em quilômetros e o tempo está sendo medido em horas. Então, o instante do encontro é de 1,5 horas, ok, pessoal? E esse é o momento em que o carro A encontra o carro B. 1,5 horas, ou se você preferir, 1h30, né? Ele demora 1h30 para alcançar o carro B. Esse é o momento do encontro. Tranquilo? Isso foi a resposta da letra A, galera. Agora, vamos pensar um pouquinho na letra B. É muito simples também, olha só. Ele quer saber a que distância da posição inicial de A ocorre esse encontro. Pessoal, o A ele estava na origem dos espaços, né? Então, se eu descobrir o espaço em que ocorreu o encontro, já vai ser a distância dessa posição inicial. Então, basta eu encontrar o espaço em que ocorreu o encontro. É isso que eu vou fazer, pessoal. Letra B, vou manter aqui as funções horárias. E a gente viu agora que o encontro ocorre no instante t igual a 1,5 horas. Para descobrir o espaço correspondente a esse instante aqui, o espaço que eles alcançam nesse momento, é só eu pegar esse tempo e substituir em qualquer uma das duas funções. Eu posso usar tanto a função do A quanto a função do B, tanto faz, dá o mesmo resultado. Quer ver? Vou pegar primeiro a função horária do espaço do carro A. 60 vezes t, não é isso? E no lugar do tempo eu vou colocar 1,5, que é o momento do encontro. Então, no lugar do tempo, 1,5. 60 vezes 1,5, a gente sabe que dá 90, né, galera? E o nosso espaço está sendo medido em quilômetros. Então, pessoal, quer dizer que o A vai encontrar o B lá na frente, lá no espaço correspondente a 90 quilômetros. Tranquilo? Essa é a resposta final. A gente poderia terminar o exercício aqui. Mas se a gente quiser, a gente pode tirar a prova real aqui e ver se está certo mesmo isso. Eu substituí o instante do encontro na função horária do carro A. Eu posso substituir também na função horária do carro B. Então, olha só. Peguei a função horária do carro B e no lugar do tempo eu coloquei 1,5. Tá vendo aqui? Bom, e agora a gente pode fazer essa continha. Ó. Primeiro multiplica para depois somar, não é isso? Então, espaço do B igual a 30 mais 40 vezes 1,5. 40 vezes 1,5 dá 60. E agora eu posso somar 30 com 60, que dá 90 quilômetros, igualzinho que a gente tinha obtido antes. É claro, né, pessoal? Se eles se encontraram, significa que os dois estão ocupando o mesmo espaço. Então, a gente pode usar isso até como prova real. Eu uso o instante do encontro, substituo nas duas funções horárias, eu tenho que ter o mesmo resultado, porque eles se encontraram, eles estão ocupando o mesmo espaço. Então, eles se encontram no espaço correspondente a 90 quilômetros. Tranquilo?